Olá, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa aula número 8, vetor, aceleração tangencial. Ok, galera? Beleza. Para que serve o vetor aceleração tangencial? Qual que é a função desse vetor? Então, a função do vetor aceleração tangencial, desse vetor aqui é variar o vetor velocidade, ok? É variar o vetor velocidade. Existem três possibilidades desse vetor de variar o vetor velocidade, né? Pode ser variar o módulo, a direção ou o sentido. Então, as três possibilidades de variar, de o vetor aceleração tangencial variar o vetor velocidade são variar o módulo, tá? Então, o módulo é o tamanho do vetor, né? A gente já falou isso em aulas passadas, é o tamanho do vetor, só para a gente relembrar. A direção quer dizer se está na horizontal ou na vertical. E sentido. O sentido quer dizer se é para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Então, basta variar uma dessas para variar o vetor velocidade, ok? Vamos ver aqui um caso. Vai de primeiro caso, ok? Vamos imaginar aqui uma estrada, tá? Aqui nós temos um ponto A e aqui nós temos um ponto B, ok? Aqui nós temos a direção, né, da esquerda para a direita. Aqui nós temos um corpo, né? E aqui temos outro corpo, que na verdade é o mesmo corpo, só que ele está na posição B, né? Então aqui nós temos a velocidade, o vetor velocidade A. Para saber qual que é o vetor velocidade A, ele está tangencial à trajetória. Então, e como ele está tangente à trajetória, então a velocidade de A é desse corpo aqui, de A, tá? É tangente à trajetória, essa alteração vetor no mesmo sentido de direção da trajetória, tá? Então, seria esse vetor aqui, tá? E aqui nós temos a velocidade de B, o mesmo corpo, só que na velocidade de B nesse momento aqui, no ponto B, ok? Tá? Para saber o vetor velocidade de B aqui, basta traçar uma tangente. Então, uma tangente, tá? Do momento B, tá? Então, esse corpo passa pelo ponto A e passa pelo ponto B, né? O sentido do movimento é da esquerda para a direita. Aí nós podemos achar o vetor velocidade de A, que ele é a tangente da trajetória. Então, a gente já achou, né, esse vetor que é tangencial à trajetória, né? A trajetória está indo para a esquerda, da esquerda para a direita, então basta traçar um vetor no mesmo sentido, ok? Agora vamos fazer a pergunta: o vetor de A é igual ao vetor de B? Não. Por quê? Ele tem a mesma direção, né? Está na horizontal, tem o mesmo sentido da esquerda para a direita, porém o módulo é diferente. Você vê que esse vetor, no momento aqui, no ponto A, ele é menor do que o vetor no ponto B. Tá vendo que esse vetor é bem maior? Isso significa dizer o quê? Que a velocidade, o vetor velocidade de B, ele nesse ponto B aqui, ele é maior. Então, o módulo é maior, então a velocidade é maior. Entendeu? Só para vocês entenderem.
O vetor aqui, como ele é maior, significa que nesse ponto aqui a velocidade B é maior, ok? Então, não, né? Então, a velocidade de A aqui, ela é diferente, o vetor velocidade de A é diferente do vetor velocidade de B, é diferente, né? Agora vamos ver o tamanho, né? Então, no caso do tamanho, já falei que o vetor velocidade de A, é menor que o vetor velocidade de B. Dá para ver nitidamente, né? Aqui dá para ver o tamanho desse vetor aqui é bem maior que esse. Então, nesse momento em B, a velocidade, o vetor velocidade B é maior, ok? Beleza. Então, se nesse caso o módulo da velocidade de B aumenta no sentido da esquerda para a direita, então então ele aumenta com o decorrer do tempo. Então, se ele aumenta com o decorrer do tempo, se a velocidade aumenta com o decorrer do tempo, então se a velocidade aumenta com o decorrer do tempo, temos o que? Temos um movimento acelerado, ok? Aqui nós estamos estudando cinemática vetorial. Quando a gente estudou em aulas passadas cinemática escalar, a gente viu em gráfico também, né? Quando que é um movimento acelerado, né? A gente via lá que quando passava o tempo no gráfico e a velocidade aumentava, né? Em uma das direções do gráfico lá. Então aqui é a mesma coisa, só que nós estamos estudando em forma de vetor, só para a gente ter esse entendimento, beleza? Beleza. Então, o vetor aceleração aqui nesse caso, o único que mexe no vetor velocidade é o vetor aceleração tangencial, tá? Então nesse caso aqui, ó, vamos escrever aqui, ó. Nesse caso, quem mexe no vetor velocidade, é a aceleração tangencial, beleza? Beleza, vamos ver aqui um segundo caso assim. Vamos imaginar que aqui é uma estrada, mesma coisa. Aqui nós temos um ponto A e aqui nós temos um ponto B, beleza? Aqui nós temos um corpo que está passando o ponto A, a velocidade vetorial de A, e aqui no corpo, velocidade vetorial de B, ok? Beleza. Aqui nós temos, para descobrirmos aqui nós temos a nossa direção da trajetória, seria essa aqui, né? Tá? Então, o vetor, para a gente saber o vetor velocidade de A abaixo, nós traçar a tangente do vetor velocidade. A tangente ela é no mesmo sentido da trajetória. Aqui nós traçamos o vetor tangente aqui, mesmo sentido da trajetória, e aqui. Beleza. Agora, nesse caso aqui, a gente percebe que o vetor velocidade de A também é diferente do vetor velocidade de B. Basta observar que o vetor velocidade de A, aqui no caso, o módulo dele é maior que o vetor velocidade de B. Então, o vetor velocidade de A aqui, ó,
de A também é diferente do vetor de velocidade de B. E aqui o vetor velocidade de A, nesse ponto aqui, nesse caso aqui, o módulo dele, aqui já não é o vetor, aqui eu já estou falando em módulo. O módulo dele é maior que o vetor velocidade de B. Por que é maior? Porque o vetor é maior. Então o vetor de A é maior, tá vendo? Aqui é maior do que esse. Esse é o módulo. Ok? Então o módulo diminui, ou que no caso a gente pode falar o seguinte, que o módulo diminui, ou o vetor velocidade, com o decorrer do tempo, diminui, né? Então podemos chamar nesse caso de movimento retardado. Aqui temos o que? Uma aceleração tangencial com o vetor virado para a esquerda. É como se aqui ele tivesse, tá vendo? A velocidade tá grande aqui e aqui a velocidade fosse diminuindo, tá vendo? Então o vetor, o módulo vai diminuindo. É como se o carro tivesse querendo parar. Então vai diminuindo. Se vai diminuindo, então o vetor aqui, no caso, da aceleração tangencial, ela é para a esquerda. Se ela é para a esquerda, então, se a gente for lembrar das aulas passadas em movimento retardado, é um sinal negativo. Beleza? Não precisamos, nesse caso aqui, a gente está colocando o sinal só para a gente relembrar, mas não é o caso. Tá? E a velocidade, ela está indo da esquerda para a direita, né? Ela está indo da esquerda aqui para a direita. Se é da esquerda para a direita, é um sentido crescente. Então, a velocidade positiva. Lembra que nas aulas passadas, movimento retardado, sinais diferentes, movimento retardado, sinais iguais, movimento acelerado. Ok? Beleza. Então, a aula é só isso e até a próxima.